Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Taislan, sou aluno de matemática, licenciatura, e farei parte aqui da equipe do cursinho, na parte de matemática, dando algumas dicas, a gente vai ver algumas questões do Enem, e o assunto que a gente está agora é função afim. Deixa eu pegar o notebook um pouquinho mais para perto. Então, o assunto que a gente vai ver hoje é função afim. Acredito que vocês já devem ter visto alguns pontos de função afim com a Mariana, e eu vou dar continuidade, trazendo mais para a parte dos gráficos. E a gente resolve algumas questões que já caíram no Enem. Eu vou apresentar minha tela, tá? Peço desculpas porque eu tô com um pouquinho de alergia, então pode ser que eu dê algumas tossidas durante a aula. Tá ok. Já iniciei minha apresentação. Eu vou iniciar aqui com o PowerPoint. Ops, aqui. Deixa eu deixar em tela cheia. Prontinho. Pessoal, então a gente vai ver gráficos da função afim. Como eu já disse, meu nome é Taislan Santos Fonseca. Acho que eu só tinha falado Taislan, na verdade. E essa aula foi planejada para o dia 8 de setembro de 2021. Um dia depois desse belíssimo feriado, depois de dias sem nenhum feriado, porque agosto é um mês longo, né? Mas, enfim. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a construir um gráfico de uma função afim. A gente tem duas formas de fazer isso. Agora eu vou ter que tirar da tela cheia. A gente tem duas formas de fazer isso. Vou fazer pela mais tradicional e depois a gente volta para uma forma mais curta, mais resumida, que eu acho que ajuda a gente a ganhar tempo. Nessa primeira forma aqui, a gente tem que construir o gráfico da função afim e a nossa função é f de x igual a 3x menos 6. Pessoal, onde a gente tem f de x, isso aqui pode ser substituído pelo nosso y, tá? A gente sabe que num gráfico a gente tem que construí-lo com os nossos pontos x, ponto y. Então esse nosso f de x aqui pode ser nosso y também, tá? E daí como que a gente faz para construir essa função? Pessoal, a primeira forma é a gente sair dando valores para x. Como, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. E aqui a gente pega a nossa função, f de x igual a 3x menos 6. Vamos vir aqui para baixo. Nosso f de x, então, ele é igual a 3x menos 6. Pessoal, observem que aqui eu já estou falando que x é igual a 1. Deixa eu só centralizar isso aqui. Se eu estou falando que 3x e esse meu x é igual a 1, isso aqui nada mais é que uma multiplicação de 3 vezes 1. Menos 6. Ok, quanto que dá isso? A gente precisa multiplicar 3 vezes 1, que dá 3. Lembrando que a gente primeiro sempre faz a multiplicação. E acredito que para facilitar, a gente pode até colocar um parêntese aqui. Daí primeiro a gente elimina esse parêntese. 3 vezes 1, 3. E a gente ficou agora só com menos 6. Então 3 menos 6 igual a menos 3. Pessoal, todo valor de... Vou destacar ele aqui em vermelho. Todo valor de x que a gente coloca aqui vai nos resultar em um valor de y. Não tem para onde correr. Isso aqui sempre vai acontecer. A gente acabou de descobrir o primeiro ponto. A gente descobriu o quê? Que quando x é igual a 1, o nosso y, ou f de x, tá? A gente pode colocar qualquer um dos dois, isso não é um problema. Então a gente sabe que quando x é igual a 1, nosso y é igual a menos 3. Vamos continuar aqui então. Eu vou colocar aqui novamente f de x. F de x é igual a... Pessoal, agora eu disse que x é igual a 2. E o que a gente faz nesse 2? Substitui nessa equação aqui, ó. 3x menos 6.
Então, se x é igual a 2, isso aqui significa que 3 vezes 2 menos 6 é igual a... Pessoal, 3 vezes 2, a gente sabe que vai nos dar 6, e ficamos aqui com 6 menos 6, que é igual a 0. Deixa eu só arrumar aqui toda essa cor, deixar tudo de preto, e só o 0 aqui em vermelho. Outro detalhe, pessoal, que nos ajuda, como a gente está trabalhando aqui com f de x, a gente já está falando qual é o valor de x, não é? Aqui nosso x é igual a 1, aqui nosso x é igual a 2, então a gente pode substituir isso, tá? Então aqui a gente fica com 6, menos 6, que é igual a 0. Vamos trazer aqui para a nossa tabelinha, onde a gente está dando valores de x para encontrarmos os valores de y. E para finalizar, eu dei um valor... Pessoal, aqui a gente pode dar qualquer valor, tá? Eu recomendo que a gente utilize valores baixos. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, para que nosso gráfico não fique muito longo. Porque se a gente fala que x é igual a 50, esse nosso gráfico vai ficar enorme. E daí fica trabalhoso de fazer. Então, quanto menor o número que a gente trabalha, mais facilidade a gente tem em montar esse gráfico. E a reta desse gráfico vai ser o mesmo se eu der aqui x igual a 3, x igual a 100, ela vai estar sempre no mesmo sentido. Se eu for fazendo aqui, a gente vai vendo que essa reta aqui vai crescendo no mesmo sentido. Mas o ideal é que a gente poupe tempo, poupe trabalho, então vamos tentar dar valores baixíssimos aqui para x, para que a gente encontre valores baixos para y também, e o nosso gráfico fique num tamanho bem ok, para que a gente não tenha dificuldade de montá-lo. Agora eu estou dizendo que nosso f de x aqui, nosso x é igual a 2. Então, vamos para f, 2 não, perdão, 3. É igual, pessoal, dando aula de casa, não tem ninguém para me avisar, né? Que eu estou colocando o valor errado. Então, eu tenho que ouvir as vozes que estão na cabeça e ir percebendo aqui. Então, caso passe algo despercebido, vou fazer de tudo para que isso não aconteça, tá? Mas pode acontecer. Aqui nós temos que o nosso f de x, onde x é igual a 3. Então, a primeira coisa que a gente faz, resolve essa multiplicação de 3 vezes 3, depois subtrai por 6. Isso aqui fica igual a quanto? A gente fica igual a 3 vezes 3, 9. Primeiro resolve a multiplicação. 9 menos 6, igual a 3. Vou colocar aqui de preto também. E aqui de vermelho. Pessoal, então agora a gente acabou de descobrir os valores de x e os valores de y. Deixa eu anotar aqui para a gente montar esse gráfico. Quando x é igual a 1, y é igual a menos 3. Quando x é igual a 2, y igual a 0. E quando x é igual a 3, nosso y é igual a 3 também. Agora, pessoal, para montar o gráfico, a gente pode fazer isso numa folha, mas como eu estou pelo computador, eu vou utilizar o GeoGebra, que é um aplicativo bem algébrico para computador, e acho que vai nos facilitar a gente de criar esses pontos aqui. O primeiro ponto que a gente tem é aqui, quando x é igual a 1, criei esse meu pontinho lá, o nosso y é igual a menos 3, que está aqui embaixo. Observem, pessoal, sempre x horizontal, no horizontal aqui, ó, nosso x está deitadinho, e o nosso y está firme e forte aqui em pé. X horizontal, y vertical. Não esqueçam disso, por favor. Quando o nosso x é igual a 2, a gente já pode até ligar esse ponto aqui, na verdade. Acho que vai facilitar se a gente já deixar aqui bem montadinho. Ok, a gente já tem aqui um ponto, então, que é x igual a 1, y igual a menos 3. Nosso segundo, x igual a 2. Então, insiro mais um ponto aqui de x igual a 2. O meu y é 0. Então, aqui, pessoal, não tem nem o que fazer, né? Aqui é outro ponto, já é esse aqui mesmo. Como o nosso y está igual a 0, o nosso x vai passar
por aqui e por aqui. E por último, nós temos que quando x é igual a 3, o nosso y também é igual a 3. Aqui já dá para a gente montar mais um segmento de reta. Eu vou tirar aqui só essa malha para a gente conseguir ver melhor. Pessoal, então os pontos que a gente tem são... Deixa eu tirar esses pontos que estão nomeados. Esse aqui eu vou deixar. Eu vou tirar só os que a gente não vai utilizar, para a gente não se confundir. Só os pontos que a gente precisa ligar. Pessoal, então eu fiquei com esses 3 pontos. Esse aqui foi o primeiro ponto que a gente achou, né? Quando x é igual a 1. Olha o nosso x aqui. O nosso y ele é igual a menos 3, o que nos resultou nesse ponto aqui. Quando x é igual a 2, y é igual a 0. Então, nosso ponto é esse aqui mesmo. E quando x é igual a 3, y é igual a 3. Então, o que é que a gente faz agora? A gente traça uma reta que ligue todos esses pontos. Essa reta ficou um pouquinho torta porque não pegou o último ponto, mas a gente pode ajustar aqui. Pronto. Virou uma reta que pegou todos esses pontos. Deixa eu colocar ela aqui em outra cor para a gente ver melhor. Vou colocar ela em vermelho e deixar ela com um pouco mais grossa. Para a gente visualizar melhor. Pessoal, então esse foi o gráfico que a gente conseguiu achar de acordo com a nossa equação 3x menos 6. Deixa eu só dar uma melhorada nesse gráfico para que fique claro, né, o que a gente fez. A montagem desse gráfico, pessoal, da função afim ou função do primeiro grau, é bem tranquilo, tá? Teve outro detalhe que eu esqueci de falar. Deixa eu aproveitar logo que eu já estou aqui. Só terminar esse gráfico e eu falo, um instantinho. E daí a gente resolveu algumas questões do Enem. Acho que tá ótimo assim já. Tá, pessoal, então esse foi nosso gráfico, passando pelo ponto 1 e menos 3. Aqui, ele só passou pelo ponto 0 para y e 2 para x. E aqui ele passou em 3 para x e 3 para y. Então, nossa reta ficou aqui nesse sentido. E essa foi nossa primeira questão, uma questão só para a gente construir gráfico, não é uma questão do Enem. É só uma questão para a gente se atentar em como montar esse gráfico. E uma outra forma que a gente poderia ter feito isso... Ops, deixa eu voltar para cá. Outra forma que a gente poderia ter feito isso era apenas falar que esse nosso f de x ele é igual a 0. Ou seja, onde tem f de x, eu coloco 0. Pessoal, isso que a gente faz é para a gente encontrar o zero da nossa função, tá? Se eu estou falando aqui, então, que 0 é igual a 3x menos 6, eu tenho, então, o que a gente pode fazer aqui é passar esse nosso 3x para o outro lado, ficando como menos 3x é igual a menos 6. Pessoal, observem que eu passei esse 3x aqui, que eu acabei de destacar, deixa eu dar até um zoom aqui para facilitar. Esse 3x que eu acabei de destacar, eu passei ele para o outro lado. Ele estava positivo e veio para o outro lado negativo. Então eu fico com 3x igual a menos 6. Tem muito número negativo aqui, não vamos trabalhar com esses números, pessoal. O que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1. A gente faz isso com quanto que a gente fica? A gente fica com 3x igual a 6. Só um espaço aqui para a gente visualizar melhor. Agora, pessoal, se a gente tem que 3x é igual a 6, o que a gente pode fazer aqui? Pegar esse 3x aqui que está multiplicando, esse 3x aqui que eu estou destacando bastante,
esse 3x que está multiplicando e passa ele dividindo aqui com 6. Então, a gente fica com x, que é igual a 6 sobre 3. Deixa eu só inserir aqui essa equação rapidinho. X, que é igual a 6. Nosso 6 continua em cima, tá? O 3 que vai para baixo. Ele está chegando agora, ele não tem prioridade aqui. Ele tem que ir para onde o cabe, que no caso é aqui embaixo. Pessoal, 6 dividido para 3, a gente já sabe que isso aqui é 2, não é? Se a gente olhar bem, aqui, a gente já tinha esses valores, né? De 2 e 0. A gente, então, agora disse que o nosso y é 0. E o nosso x, a gente também encontrou 2. E o que a gente pode fazer aqui agora, nesse nosso gráfico, seria a mesma coisa, pessoal. A gente achou esse ponto aqui. Se a gente achou esse ponto, a única coisa que a gente precisava fazer, esses aqui eu vou excluir. Deixa eu só terminar de excluir aqui. A gente achou esse ponto aqui. Agora, pessoal, mesma coisa, a gente só traça reto. Nessa forma, a gente não tem aquela posição certinha de todos os pontos, né? Então, a gente só traça uma reta para cá mesmo. E a gente já sabe que essa nossa reta aqui passou por onde tinha que passar, que era pelo ponto 2. Caso a gente queira um gráfico mais elaborado, sem dúvidas, essa primeira forma é a mais indicada. E o que poderia ter acontecido aqui também? Poderia ter acontecido do nosso x dar um número negativo. Se isso acontecesse, o que aconteceria com esse gráfico? Se nosso x tivesse dado um ponto negativo, nosso gráfico não ia ficar para cá, né? Supondo que nosso x fosse menos 2, ele ficaria aqui, nesse sentido. Tá ok? Deixa eu só melhorar aqui esse ponto 2. Ele ficaria assim, mais ou menos, se nosso x tivesse dado menos 2. Mas como deu mais 2, 2 positivo, ele fica assim mesmo. Eu sei que são 20 minutos de aula, não sei quanto tempo passou, então eu vou dar uma aceleradinha nas próximas questões. Deixa eu tirar esse zoom enorme aqui que eu dei também. E essa aqui ficou faltando as alternativas. Mas já dá uma olhada e a gente continua ela. Enem 2020 digital. Essa questão aqui é uma questão do Enem do ano passado, que foi o Enem digital. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medido em ano. Nossa, eu não acredito que faltou as alternativas nisso aqui. Eu vou passar para a próxima e depois eu procuro as alternativas dessa, tá? Essa próxima aqui. Essa aqui também é do Enem de 2020. Essa questão aqui é a 166. Matemática, ela vai ali da 135 até 180. Bastante questão, né? Vamos lá, pessoal. Questão 166. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Ele sempre começa assim, dando informação para a gente que não interessa. E isso aqui não vai ajudar a gente a resolver nossa questão. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Aqui ele também só está falando que um desses processos é encher a garrafa. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de vazamento. Aqui também ele está falando para a gente que vai encher na garrafa e quando atinge o nível de vazamento, essa garrafa para de encher. E está pronto aí nosso espumante. Qual esboço do gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Deixa eu tirar aqui meu zoom. Pessoal, o que a gente pode observar aqui nessa questão?
que nossa garrafa, ela mantém um padrão aqui, enchendo, até aqui, mais ou menos. A gente pode observar que toda ela tem a mesma largura até aqui, porém, depois daqui, ela vai ficando mais fina. Ela vai aqui atingindo o formato de um cone, né? E vai ficando mais fina até chegar no topo. E daí aqui ele quer saber qual gráfico esboça melhor essa garrafa sendo enchida. Poderia ser esse daqui, letra A? Não, não poderia. Porque quando a gente chega aqui, ela enche bem mais rápido, né? Então não é um gráfico constante. A gente tem que ter pelo menos uma curva aí. Poderia ser letra B? Poderia ser letra B. Por que que pode ser letra B? Porque até aqui, ó, a garrafa continua enchendo de forma constante. Chega aqui, ela enche mais rápido, que é o que está acontecendo aqui no nosso gráfico. Constante, depois, nosso gráfico aqui já dá uma levantada, indicando que isso aqui está indo mais rápido. Poderia ser letra C? Não, não poderia, porque a letra C, nossa curva do gráfico está para baixo, e não é o que acontece aqui. Não é o que a gente quer que aconteça. Poderia ser letra D? Não, porque a letra D não mostra o nosso crescimento constante que a gente tem aqui no início da garrafa. Poderia ser letra E? Também não, porque também não está mostrando que o nosso início aqui, desse enchimento, é constante. Portanto, a única alternativa que a gente tem é essa aqui, nossa letra B, nesse caso. E a gente tem mais uma aqui do Enem de 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então, aqui, no nosso eixo Y, nós temos a quantidade de combustível que tem no tanque, e aqui a distância percorrida. Aqui a gente percebe que ele estava com 50 litros, né, de acordo com o nosso gráfico, e ele percorreu 50 quilômetros até o tanque esvaziar. Aqui ele pergunta para a gente, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a quantidade percorrida pelo automóvel é... Pessoal, a gente tem que ter em mente uma coisa que eu vou colocar aqui. Essa daqui é sempre nossa fórmula de função afim, função do primeiro grau. Y igual a x mais b. Deixa eu aumentar esse tamanho aqui, deixar em negrito, sublinhado. Essa é sempre nossa fórmula. Y igual a x mais b. Deixa eu trazer uma caixa de texto para cá. Ok, pessoal, aqui a gente tem que y é igual a x mais b. E o que a gente pode fazer para descobrir aqui nossa expressão algébrica? Aqui, eu sei que quando y é igual a 50, eu tenho aqui que se meu y é igual a 50, eu fico com ax mais b. Aqui a gente pode observar que aqui, no nosso ax mais b, o nosso x é zero, porque quando o y está em 50, o nosso x está no zero. Então, a vezes zero mais b. Aqui é igual a quanto? 50 é igual a zero mais b. Então, pessoal, eu tenho aqui que o nosso... a gente pode chamar de b, não é? Então, a gente fica aqui com... a gente pode passar o 50 para um lado e o b para o outro. Então, a gente fica aqui com menos b igual a menos 50. Para a gente não ficar trabalhando com o número negativo de novo, a gente pode multiplicar tudo aqui por menos 1. Ops. Aqui. E aí a gente fica aqui que nosso b é igual a 50. Pessoal, se a nossa fórmula aqui é ax mais b, a gente já acabou de descobrir o b. A gente acabou de descobrir que o nosso b é um 50 e o 50 positivo, porque não teria como esse b ser negativo. Então a gente precisa
tirar esse negativo daí. A gente já pode eliminar aqui letra A, vou até excluir ela. A gente pode eliminar letra B, letra C, na verdade, e letra E. A gente fica com letra B e letra D. Ok, se a gente já descobriu o valor do nosso B, agora a gente precisa descobrir o valor do nosso A. Eu vou apagar aqui novamente, a gente tem que lembrar que nosso formato é y igual a x mais b. E aqui, pessoal, a gente tem que quando o nosso x é 500, o nosso y é igual a zero. Então aqui eu tenho zero, que é igual a vezes 500 mais b. Então o que a gente tem aqui? A gente já tinha descobrido b, não é? Deixa eu só voltar. Nosso b era igual a 50. Pessoal, peço desculpa, meu computador descarregou. Ainda está meio descarregado, eu coloquei para carregar um pouquinho e tirei para a gente continuar. Mas daí eu aproveitei enquanto eu estava ligando e peguei as alternativas dessa aqui. E daí, por enquanto, a gente volta para essa. O que a gente tinha descobrido era o nosso b, que era igual a 50. Já eliminamos aqui as alternativas A, C e E. E ficamos com o nosso b igual a 50. Aqui a gente tem que nosso y é igual a zero, né? Como a gente está vendo aqui. E prosseguindo aqui, a gente fica que A vezes 500 mais 50. O que a gente pode fazer é passar esse A aqui para o outro lado. Então a gente fica aqui com menos A 500 é igual a 50. Pessoal, a gente não pode ficar aqui com esse A negativo. Então o que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1, como a gente fez aqui em outras questões. Voltando para cá, a gente fica que nosso A 500 é igual a vezes 500 nesse caso, né? Menos 50. O que a gente ainda pode fazer aqui? Passar o nosso 500 dividindo. Então a gente fica com A igual a menos 50. Deixa eu só incluir aqui uma equação. Incluir nossa fração. Então a gente fica aqui que menos 50 é igual a 500. Pessoal, quanto que dá isso aqui? A gente pode tirar esse zero com esse zero, né? Cortar os dois, temos zero em cima e zero embaixo. Ficamos com menos 5 sobre 50. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 10. Deixa eu só colocar mais uma fração aqui de novo. Então, a gente chegou aqui que isso é igual a menos 1 sobre 10. Então, pessoal, agora a gente já achou o valor do nosso A e já achou o valor do nosso B. Como que fica a nossa equação aqui? Nossa equação é igual a x, a y, na verdade, né? Y que é igual a x mais b. Quanto que é o nosso A? Que a gente acabou de descobrir. Menos 1 sobre 10. Então, a gente traz para cá. Menos 1. Deixa eu aumentar aqui essa caixinha de texto. Acho que talvez pegue um pouquinho da questão, pegue um pouquinho da imagem. Aí, foi. Deixa eu trazer essa imagem um pouco mais para cá. A gente não vai precisar dela por enquanto. Então, aqui a gente tem que menos 1 sobre 10. X, que eu não sei qual é o valor de x, mais b, que é igual ao nosso 50. Mais b, que é igual ao nosso 50 aqui. Então, pessoal, a gente ficou que y é igual a menos 1 sobre 10, x, esqueci do nosso x aqui da nossa formulazinha, mais 50. Então, a gente já sabe que não é a letra D, e sobrou a letra B. Pessoal, observem que aqui está menos x sobre 10 mais 50. Aqui é simples o que a gente pode fazer, né? A gente, numa multiplicação de fração, a gente multiplica o que está em cima com o que está em cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Então, aqui fica menos x sobre 10, esse x vai sair daqui, não é? Mais 50. Então, o resultado dessa aqui, nossa letra B, y igual a menos x sobre 10 mais 50. E para finalizar, vamos ver essa aqui rapidinho.
Aqui ele fala para a gente que o gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medido em ano. Só esqueci do comando dela, deixa eu pegar aqui ela de novo. Tá aqui. E daí ele pergunta para a gente. Deixa eu ver aqui onde que eu posso colar. Acho que eu vou colar aqui desse outro lado. E aqui ele pergunta para a gente. No período de um ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio... Opa, já tem muita informação aqui, né? Vamos prestar atenção. Ele fala que no período de um ano, contado a partir do instante que a árvore tinha 2 anos e meio, a árvore tinha 2 anos e meio bem aqui, ó. Porque aqui no nosso eixo X representa o tempo em ano, e aqui no nosso eixo Y representa nossa altura da árvore. Então, quando a gente estava aqui em 2 anos e meio, a árvore tinha 2 metros de altura. Vou deixar meu mouse aqui posicionado. No período de um ano, contado a partir do instante que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio, a variação da altura dessa árvore em metro teve valor compreendido entre... Então, pessoal, ele quer saber qual era a altura quando ela tinha... Ops, meu mouse está aqui. Quando ela estava aqui com 3 anos e meio. 3 anos e meio... Aqui meu mouse... 3 anos e meio, ela está aqui no 3,5. Ó, com 2 anos e meio, ela estava aqui. 2 anos e meio, ela estava com 2 metros. E com 3 anos e meio, ela estava aqui, cresceu 1,5 metro, então, né, daqui para cá, que a gente pode observar que em um ano, ela cresceu 1,5 metro. Então, o intervalo dessa árvore, nesse caso, se ela cresceu 1,5, 1,50, esse intervalo é a letra E. Deixa eu destacar aqui essa letra E. Entre 1,45 e 1,55. Nenhuma dessas outras aqui serviriam para a gente. Pessoal, as questões que a gente resolveu hoje são questões, acho que nível fácil, médio, e que dá para a gente resolver no Enem. As questões precisam de interpretação. Deixa eu voltar para cá. As questões elas precisam de um pouco de interpretação, mas não são questões extremamente elaboradas. Essas questões a gente consegue fazer, se a gente fizer num cálculo único, a gente consegue fazê-las aí em 3 minutos, 4, 5 minutos. E acho que a gente pode focar mais nessas questões fáceis e médias, primeiro, durante a prova, e depois a gente vai para as questões difíceis. A videoaula é de 20 minutos, eu acho que eu prolonguei um pouco. E espero que vocês tenham gostado e espero ter a oportunidade de gravar outras aulas para vocês. Desejo que vocês tenham uma boa semana e espero vê-los em breve. Tchau, tchau.